Estamos no terceiro domingo da Páscoa. Hoje a liturgia nos chama a atenção sobre o testemunho de Jesus ressuscitado, que é o que nós conhecemos na catequese como querigma, o primeiro anúncio, o anúncio do Evangelho. E a necessidade que temos de voltarmos a esse primeiro anúncio, essa primeira pregação. É isso que nos retrata a primeira leitura de Atos 2 e de Lucas capítulo 24. Mas vamos chegando ali. Nesse terceiro domingo, na igreja primitiva, aqueles que foram batizados no sábado santo, por ocasião da Páscoa, eles se chamavam de neófitos, o novo batizado, o novo iluminado. Esta que é a tradução do grego, o novo iluminado. Aquele que recebia o batismo era o homem ou a mulher iluminado, eles recebiam a luz do Cristo. E nesse terceiro domingo, os neófitos voltavam para a comunidade para se apresentarem. E eles voltavam de roupa branca. E aqui na tradição, esse é o tempo que nós chamamos de crisma. Eles recebiam o sacramento do crisma. Eles voltavam para se apresentar. Certamente eles contavam o testemunho da sua vida. E eles recebiam a infusão do Espírito Santo. Esses neófitos, que hoje, depois da tradição da igreja, a igreja foi perdendo esta referência do batismo com adulto, e aí depois do século XVI, acaba se instituindo o batismo das crianças, instituindo também a chamada catequese paroquial, e esses elementos tão fundamentais, importantes da igreja primitiva, nós acabamos perdendo. Por isso que os neófitos hoje não voltam mais para a igreja. Nós fazemos primeiro a comunhão e as crianças somem. Fazemos o crisma e os jovens somem. Casamos na igreja e o pessoal some. O pessoal nunca volta mais, porque nós temos uma necessidade do querigma, do primeiro anúncio da palavra de Deus. A liturgia apresenta a comunidade apostólica e a sua fé no ressuscitado. O querigma tem como ponto fundamental Jesus ressuscitado. E a proclamação é esta: Jesus ressuscitou. Se você não tem esse princípio básico na sua catequese, a catequese que nós acabamos recebendo, em geral se torna somente doutrinária. E acabamos perdendo todo o referencial da nossa formação e da nossa catequese. É justamente isto que nós hoje necessitamos, de um querigma, de uma volta para a catequese primitiva. E essa catequese lá na igreja primitiva se fazia onde? Na casa, na família, porque a família é o lugar maior da formação e da catequese. Quando a família não vive o projeto de catequese, o querigma não acontece. Por isso que
Quando nós fazemos primeira comunhão, fazemos crisma, as crianças desaparecem. Porque elas não têm a formação primária, fundamental, que é na casa, na família. E como vai se anunciar o querigma a uma criança que já está totalmente deformada na sua fé? Então a necessidade de se voltar a este primeiro anúncio. E nós, cristãos católicos, temos que voltar, porque está nos faltando a base para a fé. E faltando-nos a base para a fé, com certeza a nossa fé fica esmiuçada. E somente a volta de uma catequese querigmática poderá reconstruir esse tecido religioso deformado entre nós. A catequese querigmática é um convite à família, para que a família volte de novo a esse primeiro anúncio, porque começa na casa, na família. Essa criança que vai hoje à catequese, ela já vai à catequese deformada. Em geral, filhos de pais que não frequentam a igreja. E se os pais não frequentam a igreja, como eles vão dar formação catequética para os filhos? Eu tenho aqui na comunidade o hábito de dizer que a maioria dos católicos vivem como que viúvos. O marido vai na igreja, a mulher não vai na igreja. A mulher vai na igreja e o esposo fica em casa. Como construir catequese a partir disso? Não tem como. E aí de vez em quando a gente ouve esse questionamento. Quando meus filhos eram crianças, eu os levava na igreja, iam todos na igreja. Agora eles foram para a universidade e não vão mais na igreja, abandonar a igreja. É porque a faculdade ensinou coisas erradas para ele. Não! Quem ensinou coisa errada foi a família, não foi a universidade. Não foi a faculdade. Uma família que não vai à igreja, pai e mãe, levando, carregando seus filhos, é uma família que já está falida na base. O que está nos faltando, o querigma, o primeiro anúncio. Isso se faz na raiz da vida cristã, que ela é em casa. E não adianta somente ter fé, dizer que é bom, que é bonzinho, não. Tem que ter presença. E as nossas crianças vão à catequese sem essa base familiar. E é isso que nós precisamos reconstruir na nossa vida cristã. E é isso que os textos das leituras de hoje nos colocam. O primeiro discurso de Pedro. O que é que Pedro pregou? Pedro não era uma pessoa formada, não tinha universidade. Mas de onde surgiu esse valor da vida de Pedro? Surgiu do Espírito Santo. Porque a base da catequese querigmática é onde o Espírito de Deus começa a reagir. Pedro era uma pessoa tímida, rude. Pedro não era um pregador. E como ele começou a fazer essa pregação? Porque a pregação do querigma, ela é simples, não é complicada. É aceitar Jesus como ressuscitado e colocar esse Jesus ressuscitado na minha vida. Este é o modelo da pregação apostólica e nada mais. E o desdobramento desta catequese, como fez Pedro, ele fala da realização das Escrituras. E aí ele vai desenvolvendo toda a sua catequese. E nós já vamos observando que esse querigma, ele não é complicado. E esse querigma é o sinal de Deus agindo na minha vida. E quando me falta isso, com certeza me falta tudo na minha formação.
É por isso que os católicos hoje mudam de religião, mudam de igreja. É por isso que você não vê católico dando testemunho de vida cristã. A maioria dos católicos não são católicos que dão testemunho de vida no seu dia a dia. É porque nos tem faltado o quê? O querigma. As coisas simples, pequenas. E quando nos falta o querigma na nossa vida, aí nós ficamos inventando um monte de religiosidades para suprir aquilo que não tem mais necessidade. Porque a única necessidade é aceitar Jesus como ressuscitado. E era isso que a igreja primitiva fazia, era isso que a igreja primitiva vivia, era isso que o pessoal, nesse terceiro domingo, eles tinham que voltar à igreja para fazer o seu testemunho de fé. E vão dizer eles, em que eles acreditavam. E em que nós vamos acreditar hoje? Naquilo que está escrito no credo, só isto, não precisamos mais. Mas quando você pede o conjunto da catequese, aí você fica totalmente desorientado, aí começa a aparecer as religiosidades, os movimentos, as coisas, e você vai se perdendo. Mas o que nós temos que voltar a fazer o quê? É acreditar na catequese daquilo que a igreja primitiva fazia e que são fruto das Escrituras. Somente isto. Isso é complicado, certamente, porque eu fico assim meio deslocado. E quando eu fico deslocado da minha fé, é porque a minha fé ficou muito misturada com coisas. E hoje nós temos uma fé muito misturada com coisas. E a necessidade da igreja é de refazer tudo isto. Então, queridos irmãos, fica para nós esta proposta do Evangelho de hoje. A aparição do ressuscitado aos discípulos que voltavam desanimados para a sua casa. Mas quando eles encontram o ressuscitado, o ânimo volta à tona. E a minha vida só vai se refazer de fato como cristão quando eu encontrar o ressuscitado na minha vida. Se você descobrir o ressuscitado na sua vida, em que de fato você acredita, porque tem um detalhe, as coisas de Deus são simples e únicas. Se você acredita em muitas coisas, a sua cabeça fica cheia de coisas. Mas se você acredita somente no ressuscitado, a sua cabeça fica livre. Porque você não tem mais coisas para ficar preocupado com elas. Por isso que vem essa catequese simples, modesta, pequena, às vezes insignificante, mas eu acredito no ressuscitado. E do ressuscitado nasce tudo aquilo que advém à nossa fé enquanto católicos, enquanto cristãos. Que nós voltemos a atenção para o querigma, para o primeiro anúncio, para que a nossa vida cristã não fique uma vida complicada. E complicada você começa a se dividir, e você não sabe de fato lá no fundo em que de fato você acredita. Acredite somente em Jesus ressuscitado, e o tudo demais será dado como acréscimo. Que esta palavra do Evangelho, a pregação de Pedro, possa ser uma orientação para a minha vida. Às vezes nós vivemos tão perdidos, tão desorientados, tão desmotivados na nossa fé, porque talvez nós pensamos que nós temos tanta coisa para acreditar, e a gente só precisa acreditar no Jesus ressuscitado. Crê em Deus Pai, todo